Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom podermos conversar acerca da Palavra do Eterno. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Já quero te fazer o convite. No dia 19 próximo, sexta-feira, sexta, sábado e domingo, nós teremos o nosso seminário de batalha espiritual, seguindo aquilo que são os padrões bíblicos, né? Pastor Miqueias estará trazendo a palavra conosco. Você fazendo a sua inscrição, já ganha um livro, né? Já vou trazer durante a semana, tem um sorteio aí para você ser abençoado desse livro. Faz a inscrição, ganha um livro de presente. É algo tremendo da parte do Senhor, aquilo que nesses 3 dias nós iremos viver. Tenho certeza que Deus preparou um tempo determinado nesse tempo de guerras tão grandes em tantas esferas da nossa vida. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo e saber quais são as armas que nós temos para poder lutar. Senão ficaremos perdidos no meio dessa batalha e fatalmente muitos de nós feridos, não é? Eu queria trazer um texto aqui para compartilhar com vocês nesses dias. No Salmo 90, versículo 12, o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, coração entendido, coração inteligente. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração com sabedoria, um coração inteligente. Quando a Bíblia fala sobre coração, né, não se refere à mente. Quando a Bíblia fala de coração, fala de emoção. Deuteronômio 11, 18 diz assim: pondo essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre seus olhos. Coisas distintas. Alma e coração, não é a mesma coisa. Provérbios 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, o teu coração guarde os meus mandamentos, porque aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo 3. Não te desampare a bondade, a fidelidade, atas ao pescoço, escrevas no teu coração. Entendo o que o sábio está dizendo aqui. No Provérbios 7, capítulo 7, versículo 3 diz: guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Coração é algo que nós precisamos entender de uma conexão com a nossa mente. No Salmo 26, olha o que diz aqui: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. 2 coisas distintas. Sonda o meu coração e sonda os meus pensamentos. Por que eu estou trazendo essa linha de raciocínio bíblica para nós entendermos algumas coisas? Paulo, quando escreve à igreja de Filipe, ele traz algo interessante para que nós possamos ter esse discernimento de sabedoria. Hoje nós temos muito conhecimento. A maioria dos nossos jovens, ou a maioria de nós, não sabemos usar a internet, porque nós não navegamos na internet, nós naufragamos nela. Perdemos um tempo incrível naquilo que não edifica, naquilo que não traz crescimento. Temos muitas informações que não vamos usar para nada. Para que você quer saber quanto ganha um jogador de hóquei lá no Afeganistão? Para que você quer saber quanto ganha um presidente de um país? Não tem necessidade disso. Quer saber o nome da mulher lá no Japão que teve trigêmeos? Para que queremos saber essas informações? Nós pegamos aquilo que é a internet e nós naufragamos. Satanás consegue cativar o nosso pensamento em várias coisas que não nos trazem edificação. Quando a gente constrói essa linha de raciocínio, a gente precisa perceber que quando Deus quer falar conosco, Ele não fala na superficialidade daquilo que é as nossas emoções. O que Deus tem para nos revelar dos seus segredos, das suas maravilhas, o que Deus tem para conversar com a gente não é na superficialidade daquilo que a gente sente no coração. Deus não quer o nosso pensamento vagando. Eu estava aqui pensando em Deus, olha como as coisas funcionam. Eu estava aqui orando e daqui a pouquinho, no meio da oração, eu estou lembrando da conta que eu tenho que pagar. Se começa a chover, eu estou pensando na chuva porque vai molhar minha roupa que está no varal. Deus não quer que nós tenhamos com Ele um relacionamento superficial daquilo que é a nossa mente e o nosso coração. Às vezes, esses 2 sentidos estão desligados totalmente. Olha o que Paulo escreve aqui, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo. E aquilo que é a nossa oração,
vai guardar o nosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração e mente, duas coisas distintas. Vamos lá. Além da gente ter que lidar com aquilo que a gente pensa, a gente tem que lidar com aquilo que a gente sente. Duas coisas distintas. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, não são as mesmas coisas. Senão a Bíblia deixaria isso claro para nós que seria um pensamento só. Provérbios 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que nossas vidas são diferentes? Porque o que habita no coração de um é diferente do que habita no outro coração, não são coisas iguais. Romanos 8, olha o que diz esse texto aqui. Versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Aquele que sonda o coração sabe qual é a mente. Amado, querida de Deus, quantas coisas você decidiu nas suas emoções, decidiu pelo coração, a mente não raciocinou e depois que você agiu por emoção, você se arrependeu. Quantas situações financeiras muitos de nós estamos vivendo, porque naquilo que seria a nossa razão, a nossa mente produzindo um pensamento, agiu muito mais pelo impulso das emoções do que por aquilo que foi um raciocínio lógico. Quantos casamentos estão em crise, em xeque agora, porque o sentimento é, eu me casei para poder que o outro me fizesse feliz. E a gente vai criando algumas situações na nossa vida, esquecendo que essas duas situações, coração e mente, precisam estar conectadas no Senhor. Eu tive um pastor, outrora, e ele me procura dizendo que sairia da igreja, isso já faz alguns anos, eu amém. Deus havia falado com ele que ele iria sair da igreja, e quem somos nós para nos envolvermos naquilo que é o que Deus está falando? Eu falei, Deus falou para o senhor? Falou, estou saindo da igreja porque Deus falou comigo que eu vou para tal denominação. E a minha oração foi que seja bênção naquele lugar, como o senhor foi bênção aqui, que o senhor possa produzir frutos lá, como o senhor produziu aqui, que seja um tempo de crescimento. Passado uma semana que ele estava nessa nova igreja, daqui a pouco ele está mudando de igreja de novo, indo para outra. E a gente fica pensando, será que Deus não sabe muito bem o que Ele está falando? Ou será que, de novo, muitos de nós, líderes, pastores, nessa caminhada incrível no Evangelho, nós não estamos conseguindo ouvir o que Deus está realmente nos falando, porque o nosso sentimento está longe da nossa razão. Às vezes nós nos inflamamos por algumas coisas, nós ficamos inflamados, chateados, por pequenas situações que a nossa emoção sente, mas que o nosso raciocínio lógico faria com que nós pensássemos e fizéssemos de maneira diferente. Quando nós lemos em Jeremias, no capítulo 17, o profeta ele fala algo interessante acerca do coração, acerca das emoções. Ele diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, olha o que Deus faz, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. Enganoso é o coração, mas do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando nós lemos esse texto, eu imagino o que no coração de Jesus Cristo, quando ele constrói o pensamento, lá em Mateus 15, versículo 17, que diz assim: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. A minha oração hoje é que o teu coração e a tua mente estejam conectadas em Cristo, porque quando nós lemos sobre tudo que você deve guardar, guarda no teu coração, isso porque dele procede a vida. Quando o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, nós precisamos ter discernimento naquilo que a gente sente, porque a gente pode agir por emoção e cometer muitos erros. Amém? Que essa palavra encontre morada no teu coração. Beijo no coração, paz de Cristo, Deus abençoe sua vida.